Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo do nosso projeto Estrutura Base em PHP. Falamos muitas coisas a respeito dos templates, porém, já ficou bem claro para nós que o template ele é chamado pelo controller. O controller trabalha em conjunto com o model, trazendo assim as informações para nós. Sabemos também que um controller é responsável por carregar um template. Em alguns casos, um controlador carrega mais de um template, como é o caso do index.php, que carrega o index top e o index footer, tendo o método routes_getPage no meio. Este método getPage, lá da nossa classe de rotas, responsável por tratar as páginas que são passadas aqui na URL, deve estar no meio do topo e do rodapé, exatamente da forma que nós fizemos. Outro detalhe bem importante para a gente finalizar essa questão dos templates é o seguinte. Veja que, por exemplo, vou abrir aqui o meu indextop.twig. E aqui eu tenho as chamadas do CSS e também a chamada do meu logo, que é esse carinha que nós temos aqui, ó, esse carinha. E isto está sendo passado de forma estática. Veja que nós temos aqui o caminho do meu style sheet mystyle.css, que fica dentro da minha pasta dim, minha pasta do tema, dentro da pasta CSS, o arquivo mystyle.css, que é esse carinha aqui. Veja que ele passa aqui, ó, view/dim/css, mystyle.css. Até aqui, aparentemente não temos problema algum, porém, nós precisamos modificar isso aqui. Não podemos chamar o arquivo dessa forma, porque veja o seguinte, aqui no meu projeto, se eu pedir para executar o código-fonte, veja que aqui acima eu tenho algumas informações, como por exemplo o Bootstrap 4 aqui em cima. Ele está sendo carregado via CDN, então não tem problema algum. O meu fonte Elsom também está sendo carregado via CDN, lá do próprio CDN deles. Também não tem problema algum. Porém, veja que o meu style sheet personalizado aqui, que é o meu mystyle.css, está sendo carregado de forma direta. E o meu logo aqui também de forma direta. Qual é o problema disso, pessoal? É o seguinte, veja que aqui eu estou navegando na página. Ok, não tem problema algum, vou na home, tenho aqui o meu logo, tenho a minha estrutura, notícias, contatos, sem problema algum. Se eu precisar passar aqui mais um parâmetro na URL, como por exemplo uma string, uma slug, um ID de um produto, de uma categoria, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Vai quebrar o meu layout e eu vou perder aqui as imagens. Isso acontece porque, vamos executar aqui o código-fonte da página, e veja que ele continua chamando aqui o meu view dim css mystyle. Se eu clicar aqui, veja que ele não conseguiu encontrar, porque esse caminho aqui não está correto. Veja que ele está buscando aqui, ó, estrutura, notícias, view, dim, css, etc. Ele continua mostrando aqui o caminho, porém, esse caminho não é mais relativo a essa URL que eu estou no momento. Cada vez que eu passo aqui um parâmetro na URL, é como se eu estivesse me movendo, ou na verdade eu estou de um nível para outro. Como que a gente faz para resolver isso? Nós precisamos setar isso aqui de forma dinâmica, passando para ele uma URL válida em qualquer lugar do projeto que eu estiver. Para isso, nós temos lá na classe de routes o nosso método getDim, que é esse carinha aqui que vai retornar para mim sempre a URL do meu tema. Vamos então utilizar aqui esse método. Lá em index.php, onde eu passo aqui os valores para o template, eu vou adicionar aqui, vírgula, vou adicionar aqui uma variável chamada dim. Ela vai receber aqui do meu routes o meu método getDim, que retorna para mim a pasta de tema do meu projeto. Ok? Agora basta irmos até o indextop.twig. E aqui onde eu tenho
todo esse caminho no meu style sheet, dim, css, mais style.css, eu vou alterar aqui, ó, todo esse caminho até chegar na barra CSS, abro e fecho aqui as tags do Twig e aqui dentro eu coloco aquela variável que eu criei, que é a dim. Salvei. Vou atualizar aqui o meu projeto, vou exibir aqui o código fonte e veja que agora ele está passando aqui, ó, o meu localhost, barra estrutura, barra view, barra dim, css e mais style. O caminho absoluto aqui, perfeito do meu arquivo CSS. Porém, se eu colocar aqui outra pasta, o meu style continua perfeitamente funcionando, só a imagem que não, porque eu preciso fazer a mesma coisa também com a imagem. A imagem do meu logo está aqui, ó, no meu topo, eu tenho que fazer a mesma coisa. Todo esse caminho do tema, até chegar aqui no barra img, abro e fecho as tags do Twig, passo o dim, salvei, atualizei e agora eu consigo carregar a minha imagem de forma tranquila, sem problema algum. Estas imagens aqui da listagem de notícias também, elas precisam ser alteradas, mas como nós iremos depois implementar isso aqui com o banco de dados, não há necessidade de nós fazermos isso agora, ok? Então, ficando dessa forma, dentro do template, nós iremos passar sempre um caminho utilizando o método que retorna a pasta de tema, funcionando perfeitamente. Outro detalhe que nós temos aqui é o título da página, que está como padrão aqui Hello World, mas se você bem se lembra, lá na classe de config, nós temos aqui uma constante chamada appName, que é o nome da página, o nome do projeto. Então eu vou utilizar isso aqui. Para tanto, nós voltamos na index.php, vamos colocar aqui o appName, ele vai receber a minha classe config, dois pontos, o meu appName. Porém, eu não quero que seja passado dessa forma aqui devido ao meu namespace, então eu vou pedir para usar o meu estbase barra config. E aqui onde eu passei o appName estbase barra config, eu vou tirar o nome do meu namespace daqui, deixando apenas o config, dois pontos, o appName. Feito isso, voltemos ao Twig, ao template Twig aqui, que é o meu index top. Aqui onde eu tenho o título, eu vou remover esse título e vou colocar aqui as chamadinhas do Twig, que é a appName. Ok? Veja que o título aqui está Hello World, vou atualizar, e o título já ficou a estrutura base da forma que nós definimos lá na configuração. Pessoal, basicamente é isso. Se precisar voltar em algum desses tópicos aqui ao longo desse projeto, a gente vai voltar sem problema algum, ok? Mas por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente volta e continua.